Supremo Tribunal Federal deve retomar daqui a pouco o julgamento do recurso de Joaquim Roriz, candidato ao governo do Distrito Federal, que teve o registro impugnado por se enquadrar nos critérios da lei da ficha limpa. A sessão foi interrompida ontem por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Diante da expectativa em torno desse caso, vamos saber agora como está o movimento na porta do Supremo. Quem tem os detalhes é a repórter Gisele Loureiro. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Williane. A movimentação ainda é bem pequena. A previsão é que esse movimento aumente mesmo a partir de 1h30 da tarde. A imprensa que está no local desde cedo. Os carros responsáveis pelas transmissões de TV ao vivo já estão todos posicionados. A segurança também já foi reforçada. E a expectativa de hoje é ainda maior, porque a decisão de logo mais muda o futuro político de Roriz e o rumo das eleições. Só para se ter uma ideia, Williane, se os ministros votarem pela validade da lei da ficha limpa, Roriz só poderá concorrer a um novo cargo político em 2022. Lembrando que até agora o único a votar foi o relator do recurso, ministro Aires Brito. O julgamento do recurso em favor do candidato Joaquim Roriz teve início nesta quarta-feira. O ministro Carlos Aires Brito, relator do caso, foi o primeiro a se manifestar e negou o pedido. Ele ressaltou que, ao renunciar ao cargo de senador em 2007 para escapar da cassação, Roriz teria traído o partido e o eleitor e, por isso, não poderia concorrer ao governo do Distrito Federal este ano. Assim como se exige do eleitor responsabilidade, até porque o voto é obrigatório, que o eleitor seja seletivo, criterioso na escolha do seu candidato. Também vigora na Constituição uma cláusula de respeitabilidade para todo e qualquer candidato. O presidente do Supremo interrompeu os debates para um questionamento sobre a mudança na redação da lei da ficha limpa. O ministro César Peluso lembrou que ela foi aprovada no Senado com um tempo verbal diferente do que passou na Câmara. Para ele, a alteração mudou o sentido da norma. Passou-se do pretérito perfeito composto com o verbo auxiliar, da voz passiva, tenha sido condenado, tenha sido demitido, para o futuro composto da voz passiva, que forem condenados, que forem, etc, etc, etc. Nós temos aqui no caso uma hipótese exemplar de emenda que alterou o conteúdo semântico do texto. O questionamento do presidente do Supremo sobre a constitucionalidade da lei da ficha limpa, que entrou em vigor há 2 meses, levantou dúvidas e provocou o adiamento da decisão. Presidente, eu vou ser obrigado a pedir vista, porque eu não estou conseguindo... Eu peço vista, senhor presidente. De acordo com as investigações do Ministério Público, Joaquim Roriz se enquadra na lei da ficha limpa porque teria participado de um esquema de desvio de recursos do Banco de Brasília. O candidato já teve o registro impugnado pelo Tribunal Regional Eleitoral e pelo TSE. Eu espero que o Supremo Tribunal Federal afaste completamente essa questão e julgue o mérito que a nação está esperando sobre a elegibilidade ou inelegibilidade dos candidatos que têm condenação pelo colegiado, conforme determina a lei complementar 135. O eminente presidente do Supremo Tribunal Federal trouxe um argumento muito consistente, muito sólido, que certamente merecerá a atenção dos julgadores. A lei não terá validade e voltará o processo legislativo a se recompor com a determinação do retorno do texto aprovado pelo Senado à Câmara dos Deputados. Bem, há pouco o presidente do Supremo, o ministro César Peluso, falou com a imprensa sobre o posicionamento dele durante a sessão plenária de ontem. Para o ministro, a lei da ficha limpa é inconstitucional. Não é inovação nenhuma. Até invoquei os precedentes que autorizam que o tribunal considere normas que não foram discutidas. Afinal, a função do Tribunal, do Supremo, é velar pela Constituição. De modo que se verifica que, eventualmente, alguma norma da Constituição deva ser aplicada, é obrigação do Tribunal fazê-lo. Isso não é novidade nenhuma, nem é nada para estranhar. Bem, aqui com a gente no estúdio, a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Dantas. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Vamos analisar, o julgamento de ontem, o início do julgamento, Quais foram os outros argumentos do relator, o ministro Aires Brito?
O relator, ele entendeu que a análise da vida pregressa do candidato não é nenhuma inovação. Na verdade, a Constituição Federal, ela já trazia essa possibilidade de que, por lei complementar, se criassem outras hipóteses de inelegibilidade em que se verificasse a vida pregressa daqueles que desejam se candidatar. Tudo isso é para preservar a moralidade administrativa, a probidade administrativa e a moralidade para o exercício de um mandato eletivo. O ministro também entendeu que aquele prazo previsto na Constituição Federal de 1 ano, o chamado princípio da anualidade entre a lei que altera o processo eleitoral e as eleições, que esse princípio ele serve para evitar surpresas ao candidato que pudessem, de alguma forma, a alteração da lei, de alguma forma, pudesse causar benefício ou prejuízo para um ou para aquele outro candidato. Mas que isso não se aplicaria no caso concreto, porque não houve surpresa. A própria Constituição já trazia a possibilidade da análise da vida pregressa. E com base em que o ministro César Peluso, ele levantou essa inconstitucionalidade da lei? Está sendo tema de grande discussão, essa inconstitucionalidade levantada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele entende que, no caso concreto, há uma inconstitucionalidade formal. Não houve respeito na tramitação da Lei Complementar 135 de 2010, que trata da ficha limpa, não houve respeito ao que a Constituição prevê sobre processo legislativo constitucional. E que, em razão disso, não é só o ponto específico que está sendo analisado, que foi trazido à discussão pelo Roriz, que seria inconstitucional, mas que toda a lei teria um vício formal de inconstitucionalidade. Agora, essa inconstitucionalidade pode ser julgada hoje ou não? Eles vão julgar essa questão da lei da ficha limpa mesmo? É uma outra grande discussão. Por quê? Quais foram as discussões que surgiram no plenário? Quando o judiciário ele é se manifestado a se pronunciar sobre um caso, é sobre um caso específico. Em sede de controle de constitucionalidade, nós temos ações que chegam ao Supremo, porque é um controle de constitucionalidade por via de exceção. Por exemplo, esse recurso extraordinário só chegou até o Supremo Tribunal Federal diante da análise do caso concreto do Roriz. Então, por esta razão é que está tendo essa discussão. Nós não estamos diante de um caso, por exemplo, de uma ação direta de inconstitucionalidade em que as ações começam aqui mesmo no Supremo. Então, essa ação, esse recurso extraordinário, essa discussão, ele começou lá no Tribunal Superior Eleitoral e chegou até aqui. Os ministros entendem que o Supremo Tribunal Federal alguns ministros, entendem que só deve se manifestar em cima dos fundamentos levantados pela defesa de Roriz. E aí, em cima desses fundamentos, julgar procedente ou improcedente o recurso, mas que não poderia ir além daqueles fundamentos. Não poderia o Supremo arguir, por exemplo, essa inconstitucionalidade da lei formal, porque não tem sido esse o objeto previsto no próprio recurso. Mas eles podem julgar isso? Eles podem. O presidente do Supremo entende que o Supremo hoje pode se manifestar sobre essa questão, porque a causa, já que chegou a questão até o Supremo tem que analisar toda a lei e se houve a observância de uma inconstitucionalidade formal, o Supremo não poderia se omitir. Já o ministro Ricardo Lewandowski entende, já se manifestou ali inicialmente, de que haveria o Supremo não poderia se manifestar nessa questão de ofício, ele deveria apenas se ater aos fundamentos do recurso extraordinário. Carmen Lúcia também entende ali nas discussões de ontem de que essa situação somente seria possível por meio de uma ação específica e não nesse recurso extraordinário.